Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos aqui. Hoje vamos fazer aqui a revisão, tá? Do conteúdo do segundo ano aí na parte de Química. Lembrando que eu já vinha, né, trabalhando com vocês o conteúdo anterior, onde a gente falava sobre chuva ácida, e agora nessa parte final do conteúdo a gente passou a falar de íons, né? Que não deixa de ser uma matéria do primeiro. Então, para quem foi aluno meu no primeiro semestre anterior, eu também havia comentado sobre íon, só que agora é um enfoque maior nesse conceito, tá? Então, vamos iniciar nossa revisão aqui com o exercício número um, onde o exercício número um já tem ali uma pegada puxando para o lado da chuva ácida, né? Então, assinale a alternativa que indica a causa das chuvas ácidas, né? O que é chuva ácida, na verdade? A gente, nos últimos anos, tem realizado muito a queima de combustíveis fósseis, né? E tudo isso, né, aliado à poluição, queima de outros combustíveis, nessa parte de industrialização, esses gases, né, eles reagem com água, né? E a gente tem a formação dos ácidos aqui, e os ácidos acabam caindo, precipitando junto com a chuva. Então a gente tem uma chuva com caráter ácido, tá ok? E a questão 1, ela perguntou, ela pediu para a gente poder assinar a alternativa que indica a causa da chuva ácida. Então é exatamente essa, né? A letra B aqui, ó, é a queima de combustíveis fósseis por automóveis e indústrias que lançam gases poluentes para a atmosfera. Beleza? Então a resposta da questão 1 é a letra B. Questão 2, né? Ela fala mais ou menos assim, ó. O processo de industrialização ele tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos, usualmente presentes, né, em maiores proporções na água da chuva, são. Aí vamos lá. Quais ácidos são esses aqui? Tá? Esse aqui é o ácido carbônico, né, H2CO3. Inclusive, ele é um ácido que é presente no refrigerante, tá? Ele é bem instável, né? Se dissocia facilmente ali, vira água e CO2. Por isso que a gente tem a formação das bolhas ali no refrigerante, né? E aqui já vem falando exatamente isso, né? Formado pela reação do CO2 atmosférico com a água. A gente tem aqui outro ácido também, que é o ácido nítrico, tá? Esse HNO3 aqui. E o HNO2, que seria ácido nitroso, tá? Ambos são ácidos, ambos possuem nitrogênio ali, né, em sua composição, exatamente aí porque você tem óxidos de nitrogênio que são liberados aí quando a gente tem queima de combustível. E esses óxidos, né, quando chegam lá em cima e reagem com a água, eles formam esses ácidos que estão aqui. Ácido sulfúrico, né, que talvez aí já é do conhecimento de vocês, né? Então é muito comum, né, a gente vê aí falar sobre ácido sulfúrico, que ele é um ácido aí até utilizado dependendo da situação, né? Em nível industrial aí para poder fazer asepsia de ambientes e tal. E a gente tem aqui também o ácido sulfuroso, né? Que é o H2SO3, tá? Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com o óxido de nitrogênio, que foi o que eu tinha falado anteriormente, e também de enxofre, né? Gerados pela queima de combustíveis fósseis. Formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido, né? Às vezes você pode ter, por exemplo, a formação desse ácido aqui ser uma chuva ácida. Porém, esse ácido aqui ele não é tão forte quanto esse ácido aqui, por exemplo, ok? Essa pode ser uma formação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto, tá, conferem maior acidez às águas da chuva, tá? Então, o que que acontece aqui, pessoal? Para a gente poder ter uma maior acidez, né, para a água da chuva aí, a gente precisa ter a presença aí de dois ácidos, né, que são mais fortes desse grupo todo de ácidos que a gente viu aqui anteriormente. Esses dois ácidos, tá?
Estamos aqui na letra D, né, que seria aqui o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que é a resposta correta. Beleza? Questão 3. A industrialização europeia teve como base energética o uso do carvão mineral. Até hoje, mesmo com a ampliação do uso do petróleo, da energia hidrelétrica e das usinas nucleares, o carvão permanece como importante fonte, né, energética, principalmente nos países aí da Europa Oriental. Ocorre, porém, que a queima do carvão mineral em grandes quantidades pode provocar aumento do volume de dióxido de enxofre na atmosfera e com isso temos aí, obviamente, o fenômeno, né, da chuva ácida, porque se a gente tem dióxido de enxofre, a gente vai formar esse ácido aqui, ó, que é o ácido sulfúrico, tá? E ele precipitando aí na forma de chuva ácida, a gente vai ter sérios danos, ok? Não sei se vocês estão lembrados, mas na semana anterior eu havia postado 2 exercícios, né, para poder fazer lá uma, pra vocês tentarem fazer exercícios sobre íons, né? Vários alunos me mandaram, alguns não entenderam, pediram a resposta, explicação, eu passei a explicação lá via WhatsApp, mas mesmo se não entendeu, eu falei que eu iria gravar um vídeo para essa semana e esse vídeo aqui, né, de revisão, contém esses 2 exercícios que eu já havia passado para vocês. Então vou resolver eles aqui, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar novamente, né, lá nos grupos de WhatsApp. Olha só, o elemento químico magnésio, tá, de número atômico 12, é um micronutriente dispensável para a realização de fotossíntese, sob a forma de íons magnésio 2+, tá certo? Então esse aqui está falando que é um íon, né? Vou fazer pequenininho aqui, é um íon magnésio 2+. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon magnésio 2+, são respectivamente. Então, para lá. O que o exercício quer? Né? Ele quer saber que o número de prótons, e ele quer saber que o número de elétrons. Beleza? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Se no início do exercício disse que o número atômico do magnésio é 12, o que isso me quer dizer? Tá? Se eu tenho um número atômico igual a 12, isso é o mesmo que dizer que ele possui 12 prótons. 12 prótons. Tá? Se ele possui 12 prótons, isso é a mesma coisa de dizer, né, que eu tenho 12 cargas positivas. Então, é melhor, né? Vou colocar aqui até um maisinho aqui. Acho que fica mais explicativo. Beleza? Então, temos 12 cargas positivas. Então, essa informação aqui eu já consigo coletar aqui do meu exercício, tá? Eu vou voltar aqui, ficou muito... Essa informação aqui é a informação do exercício, né? A gente tem 12 prótons, porque o número atômico dele é 12. Se eu tenho 12 prótons, eu tenho 12 cargas positivas. Beleza? Se eu tenho 12 cargas positivas, tá? Vamos para as conclusões aqui agora. Tá? Se eu tenho 12 cargas positivas, eu também tenho que ter 12 cargas negativas, né? Ou seria ali 12 elétrons. Beleza? Só que eu tenho uma espécie onde está passando 2 cargas positivas. Vamos para lá. Como que eu sei que está passando 2 cargas positivas? Porque ele é um magnésio 2+, né? Se ele fosse 3+, estava passando 3 cargas positivas. Se ele fosse 4+, estava passando 4 cargas positivas. Como ele é somente 2+, né? Então ele está passando aqui 2 cargas positivas. Se ele passa 2 cargas positivas, ele continua tendo 12 prótons, porque a gente não mexe nunca em prótons. A gente sempre mexe aqui em elétrons. Por quê? Porque o elétron ele fica na eletrosfera, ele fica mais distante do núcleo, né? É mais fácil eu pegar ele, vamos dizer assim. Então, o que eu posso concluir, né?
que na verdade ele não tem 12 cargas negativas, ele tem apenas 10 cargas negativas, tá? Se ele tem 10 cargas negativas, ele tem exatamente 10 elétrons, certo? Então o que acontece aqui? Eu possuo 12 prótons e 10 elétrons. Porque se eu tenho 12 prótons, é 12 para 10, não tem 2 de diferença, e a diferença é exatamente de duas cargas positivas, então se eu tenho duas cargas positivas para mais, significa que faltou duas cargas negativas para menos. Então eu tenho 12 prótons e 10 elétrons, certo? Então, pessoal, esse exercício é bem tranquilo, a gente esmiuçou ele aqui, tá? Então, possivelmente você talvez não tenha entendido, você volta, né, para você poder acompanhar o raciocínio novamente. Então, passo a passo, tá? Lembrando sempre dessa questão do balanço de cargas, né? Cargas positivas com cargas negativas. Se eu tenho um átomo, eu tenho a mesma quantidade de prótons, né, e de elétrons, e se ocorre um desbalanço dessas cargas, né, está passando carga positiva, né? Ou se está faltando carga, a gente tem aqui a formação do íon, né? Exatamente por isso que a gente tem ali os íons. Então a resposta correta da questão 4 aí seria a letra D, 12 e 10, beleza? Questão 5, por fim aqui, né? O símbolo do íon cálcio, essa questão aqui tem um erro, né? Deveria ser aqui íon zinco, tá? Mas isso aqui não afeta nada não. Então, o símbolo do íon zinco, tá? Zn2+, indica que. Então vamos lá. Primeira coisa que eu já havia falado para vocês. A gente tem íons. Íon, tá? Esse íon pode ter carga positiva ou pode ter carga negativa. Se ele tem carga positiva, tá? Esse íon é o íon cátion, do tipo cátion. Se ele tem carga negativa, eu chamo ele de íon ânion. Perfeito? Então, para lá. Então, vamos aqui para circular isso daqui. Positivo, negativo. Tá? Olha aqui. O símbolo para o íon zinco. Então, está falando que esse zinco aqui ele é 2+. Se ele é 2+, ele é positivo. Então, ele é um cátion. Tá? Então, indica um cátion? Sim. Até aqui, verdade. Possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. Ó, se a carga dele é positiva, e é positiva em 2, né, 2+, quer dizer, então, obviamente, que ele tem 2 prótons a mais, né, do que o átomo que não possui carga, tá? No item 3, possui 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Não, né? Tá errado, ele não possui 2 elétrons aí em relação ao átomo neutro, ele possui 2 prótons a mais, tá? Então a questão correta aí seria aí a letra D, né? Item 1 e item 2. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Assista essa aula novamente, tá? Qualquer dúvida aí podem me chamar no grupo, que eu estou sempre à disposição. Forte abraço e até mais.